Iniciando mais um de grão em grão, né? O seu programa que conecta os dois setores hiperprodutivos do Brasil, o agronegócio e o mercado financeiro. Sempre sábado, às 9 horas da manhã. Hoje nós vamos falar do quê? Do café, tá? Mas não se esqueçam, se inscrevam aqui embaixo. Temos um link aqui para você acessar os assessores para te assessorarem. É muito S. Lembramos que somos 100% educação financeira. A gente não está indicando nada aqui, tá certo? Nós estamos demonstrando o que existe no mercado, tanto para o lado do produtor como do lado do investidor. Os dois podem aproveitar todas as informações que nós damos aqui para se proteger e alavancar os seus negócios, ok? Hoje nós estamos conversando com o João Paulo, tá? Que ele é lá da Central do Café. Tá? Eu vou passar para ele se apresentar, para ele falar a região que ele está e nós vamos conversar o que nós mais queremos saber. Vamos ter café ou não esse ano, ok? Mas vamos lá. João, está contigo. Se apresenta aí para nós. Olá, bom dia, Guto. Bom dia ao pessoal que está conectado. Eu gostaria de agradecer o convite e parabenizar a iniciativa, muito bem pensada. A região nossa é muito importante. Nós estamos aqui em Muzambinho, no sudeste de Minas Gerais, divisa com São Paulo. Nós fazemos divisa aqui com Caconde, Tapiratiba, e que são cidades importantes também na cafeicultura. E é isso daí, Guto. Vamos lá, estou à disposição de vocês. Beleza. Essa região que você se encontra, que é perto de Guaxupé, como você me falou, é o coração, né? E está perto do coração de toda essa produção de café entre essa região de São Paulo e Minas. A gente pode dizer que é isso? Sim, nós estamos aqui localizado, o sudeste de Minas, né? É o coração, sim. Nós estamos lá próximo à Nova Resende, que é uma grande produtora de café, e dentre outros municípios, né? Aqui, se você rodar aqui num raio aqui de 150, 200 quilômetros, você vai enxergar só café. Nós somos berço da cafeicultura. Então, a gente tem um referencial importante do café arábica, né? Vamos arábica, isso, que é o arábica. Café arábica. Quem está assistindo nem sempre sabe que existem dois tipos de café. Perfeito. São os dois que mais dominam o mercado, que é o arábica e o conilon ou robusta. É a mesma coisa, conilon e robusta. É isso, João? Isso mesmo. Então, e a gente tem que entender que o arábica, ele produz bem, né, altitudes acima de 600 metros, com uma chuvas, engasguei aqui. Com chuvas acima, até aí 800, 900 milímetros ano. Isso. E o conilon, ele é o contrário, ele é abaixo de 600 metros, e ele precisa pelo menos aí de uns 1.200 milímetros de chuva por ano. Porém, ele produz o dobro do arábica, é isso? O dobro, o dobro do arábica, né? Condições diferentes. Isso. Então, vamos ter uma ideia. Qual a perspectiva de produção esse ano no café? Como é que a gente está enxergando, como vocês estão enxergando a produção para esse ano? Outro fator que eu acho que é importante a gente deixar claro é que o café ele é bianual, ou seja, um ano ele tem uma produção mais cheia e o outro ano ele tem uma produção um pouco inferior. É o ciclo da planta, né? É normal isso no ciclo vegetativo do café. Então eu pergunto, o ano que vem é um ano de ciclo cheio, né, 2021, ou não? E como estão as lavouras aí na região? Né? Porque a gente vai ter um referencial legal dentro dessa área que você está. Isso. Guto, uma ótima pergunta que você frisou, né? Como estão as lavouras? Na verdade, a gente tem contato com várias pessoas, com amigos da região. A região de café é uma região muito ampla. E o que a gente enxerga é que são problemas pontuais, né? A seca ela ocasionou ela vai ocasionar, né? Ainda nós não temos visão do que aconteceu, né? Mas assim a gente já tem alguns reflexos que o próprio produtor traz para a gente, que a melhor referência é essa, quem está no campo ele traz para a gente, e principalmente as visitas que a gente faz
no campo e a gente enxerga que há, sim, uma perca, sim, de produção para o ano de 2021, tá? É difícil mensurar qual o percentual que vai quebrar, mas que vai ter uma quebra significativa, isso nós temos certeza. Agora, quanto à bianualidade do café, né, que é uma coisa fisiológica da planta, nós sabemos que o ano de 2021 seria um ano negativo para a produção, sendo que 2020 nós tivemos uma alta produtividade, produção e produtividade. Né? Nós tivemos aí uma produção significativa no nosso parque cafeeiro. Contudo, nós tivemos agora esse problema da seca, né? A chuva demorou muito para chegar na nossa região, e principalmente no período que é essencial, né? Que é o pegamento da florada. Nós tivemos uma florada muito boa em lavouras renovadas, que não produziram, mas ainda nós não temos essa visão do que vai acontecer, né? Então, muito se especula, a gente lê muita coisa, a gente conversa muito, e fala assim, 15%, 20%, 30%, alguns produtores, eu tenho um contato com o pessoal de Candeias, está próximo a Campo Belo, está longe daqui, né, cerca de 150 quilômetros, que um produtor perdeu, ele teria uma previsão de 60 sacas por hectare, de 60 a 70 sacas por hectare, ele já tem a previsão que ele vai colher de 15 a 20. Então, nossa! É uma seríssima. Então, nós não temos ainda, Guto, como mensurar o que vai acontecer. Assim, ó, vamos só clarear um pouquinho. O ciclo do café, né, ele é anual, né? Então, a gente tem que pensar que a gente está conversando com pessoas que não conhecem o café. Ele tem um ciclo anual. A florada dele é primavera, setembro. Sim, a florada dele é primavera. Né? Entre setembro e outubro é a grande florada do café. É o período crítico. É o crítico, né? É o ponto fundamental. É o ponto fundamental. Ali é o X do negócio, está ali, né? Por quê? Porque no momento em que a planta faz a florada e essa flor é polinizada, ou seja, ela vai dar o grão do café, né? A semente, né? Esse é o objetivo da planta, sobrevivência. O que o João falou? Que precisa chover. Né? Por que precisa chover? Porque senão a planta ela entra em estresse, tá? E ela aborta a flor ou aborta o chumbinho. Possível chumbinho, né? Exatamente. Na verdade, Guto, a planta, o cafeeiro, ela necessita do estresse hídrico, correto? Sim. Mas no momento certo. Né? Porque ela precisa induzir a florada, né? O cafeeiro ele induz a florada, mas no momento certo. Então, a seca prolongou muito, né? Nós tivemos um déficit hídrico muito grande, principalmente nos meses de quê? Outubro e novembro. Quente e seco, altas temperaturas. O que faz alta temperatura? Ela faz o abortamento. Então, por isso que nós não temos ainda como mensurar o que vai acontecer. Porque, assim, nesse momento, é um momento, assim, é engraçado, assim, te falar isso daí, mas, assim, a gente está no campo e o pós-florada, que depois, né, depois a flor, ela cai e vem um chumbinho que é pequenininho e a planta, ela começa a enfolhar novamente, você não enxerga esse chumbinho na planta nesse período. Então você fica, nossa, vai perder muito. Não vai perder. Então, assim, fica muito difícil. Então, o que nós precisamos? Eu estou olhando aqui, né, na data aqui, nós estamos hoje 17 de dezembro, nós vamos precisar de mais ou menos um mês para saber como que vai se portar esse parque nosso cafeeiro. Quer dizer que a gente só vai ter uma noção da quebra, dá para entender que a quebra existe. A quebra existe. Tivemos estresse hídrico e ainda mais com alta temperatura. No momento fundamental da formação do grão. Isso. Nesse momento aqui na nossa região, o clima tá bom. Tá fresco, chovendo bastante, certo? As chuvas chegaram agora em dezembro, tá legal. Tá havendo uma recuperação das plantas, é o que a gente está enxergando.
mas nós não sabemos o que vai acontecer. Sim, porque ela não vai florir de novo, ela não vai florir de novo e não vai... Não. Então, na verdade, aquele momento... Já está definido. Tá. Já se tem quebra, porque provavelmente tem, pelas notícias que estão chegando, vai ser mensurada a partir de meados de janeiro, vamos dizer assim, início de fevereiro, para ter uma real noção do que vai... Quanto que nós vamos produzir. Quanto? Mas é preocupante. Eu falo para você que é um tanto quanto preocupante. Sim, uma quebra, que nem você comentou, de 60 para 15 sacos por hectare. Esse é um exemplo de... Pode ser que isso seja pontual, né? O que eu falei com vocês. Sim. Pontual. Não, mas é tal história, né? Para a gente chegar numa média, né, vai pegar uma quebra considerável dessa, uma quebra menor um pouco, para a gente conseguir ter uma média. Mas dentro dessa condição, você trabalha lá na Central do Café, é isso? Isso, na Central do Café. A Central do Café. O que a Central do Café negocia? Como ela negocia? Ela simplesmente compra do produtor, vende? Qual que é o sistema de trabalho de vocês lá? Então, eu vou explicar para vocês. A Central do Café, nós temos armazém, que é a matriz em Muzambinho. Temos 2 filiais, Nova Resende, que está próximo, e também na cidade de Monte Belo, também, que está próximo. Então, nós temos mais 2 armazéns que são filiais, no qual são municípios importantes, Nova Resende mais, Monte Belo um pouco menos, questão de volume de produção. A Central do Café, ela é armazéns gerais e também nós comercializamos. Né? Nós não só armazenamos, como também comercializamos. O armazém geral, para ficar claro, é vinculado com o governo federal, é isso? Não necessariamente, não. Nós temos sim um cadastro na Conab, né? A Conab tem esse registro dos armazéns, como de grãos, né? Como outros grãos, comumente dito. Mas o armazém geral é onde o produtor ele tem a sua produção, deposita, né, para ficar mais seguro a sua produção, e ele tem a liberdade. Se ele quiser comercializar com a gente, ele comercializa. Se ele não quiser comercializar com a gente, ele tem a liberdade. Fala, olha, eu tenho aí um pessoal que está... Né, então ele guarda a sua produção nos nossos armazéns. Né? E nós também compramos esse café. E qual a tendência de preço dentro dessa realidade? Esse ano parece que foi um ano que a exportação de café no Brasil, acho que foi recorde, se eu não me engano. E como é que está a perspectiva? Né? Os estoques de café no Brasil, é difícil da gente ter uma noção, porque não existe um controle bem feito pelo governo, vamos dizer assim. Né? Os órgãos oficiais têm dificuldade muito grande de fornecer essa informação. Qual a perspectiva, né? Já que vocês mexem, comercializam também, qual a perspectiva para o ano que vem? Exportamos um monte. Eu calculo que os estoques não estejam lá muito cheios. Né? Qual é a visão de vocês? A visão nossa é que a demanda hoje é crescente, né? Nós temos uma demanda não só consistente, mas crescente. O café hoje é muito consumido, nós sabemos que o café é a segunda bebida mais consumida do mundo, né? Só perde para a água, e isso são 3 bilhões de xícaras diárias que são consumidas, é uma coisa assim fantástica, e isso faz com que o Brasil é responsável por mais de 50% da produção mundial, cafés de alta qualidade. Nós temos volume e temos qualidade. Então, hoje o Brasil se tornou aí supremacia nesse mercado global de café. E o que nós enxergamos em questão de precificação, o café nós sabemos que é uma commodity, né? No qual ele é negociado em bolsa, então nós temos várias variáveis para chegar num preço. Então, a gente fica nessa corda bamba, né?
Mas a gente enxerga que hoje o preço do café ele está firme, né? Ele tá mantendo uma posição aí de, vamos dizer assim, ele tem uma constância, né? Hoje nós estamos aí na base aí de R$600, né, a saca, preço livre aí para o produtor. E, Guto, nós vamos depender dessa produção aí, nós vamos depender do que ocorreu nesse período aí, dessa estiagem que nós tivemos na região cafeeira. É o que vai acontecer. Em termos de estoques, vocês têm alguma notícia, alguma noção? Eu sei que não é nada oficial, é oficioso, né? Ainda mais porque nem o oficial a gente sabe direito. Mas vocês têm uma noção de como está o estoque no Brasil? O que nós temos assim, que a gente enxerga que nós temos os estoques baixos. Bem, né? baixos. Exportou muito. Então, o que nós enxergamos aí que, em decorrência de estoque baixo, essa interrogação na produção, devido à estiagem prolongada, o que vai acontecer? Então, assim, a nossa pergunta também, ela vai ficar um pouquinho no ar, né? O nosso internauta aí vai falar assim, mas não tem uma resposta? Não, a gente não está aqui para acertar a mosca de nada, né? Acertar não. O olho do mosquito não tem jeito. Está tentando fazer aí uma noção de qual é a pressão que existe no mercado. Porque eu lembro de um ano que o café estava com uma boa volatilidade, ou melhor, um bom volume na B3, a gente estava operando bem, em que ele veio numa tendência de queda muito forte no final do ano e entrou janeiro, exatamente, é o que você diz, quando a gente tem uma noção do tamanho da quebra, ou melhor, do tamanho da produção, não vamos falar em quebra, do tamanho da produção. E ele subiu 84% o preço entre janeiro e final de março, quer dizer, quase aí, perto de 90 dias, ele disparou de preço exatamente dentro dessa condição. Então, a gente não quer acertar o preço de quanto vai estar, porque em reais a gente ainda tem o problema do dólar, né? Que o dólar é uma coisa que a gente não consegue saber para onde ele vai ou deixa de ir, como vai acontecer. Mas a gente tem como prestar atenção na produção e no estoque. Porque o consumo do café a gente entende que é um consumo estável, né? Apesar do café subir de preço, as pessoas continuam comprando. Consome igual, não muda, né? Ele é inelástico, né? Vai subindo o preço e o pessoal continua consumindo igual, né? Aqui embaixo tem uma cafeteria muito famosa da cidade, já tem uns 40 anos que ela está ali, e você entra ali, subiu o café, subiu lá, me dá 2. Subiu, me dá 2, você normalmente vai tomar junto com alguém, vai ter um papo e tal. E era 50, é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, você acaba tomando, não muda isso, você compra um pacotinho de café e toma em casa, então vai embora, o consumo se mantém. Então a gente sabe que o consumo é de estável para mais, né? Assim, principalmente se a Ásia começar a consumir, né? Agora, o que a gente tem observado, João, é essa diferença de preço entre o Conilon e o Arábica deu uma igualada, né? Ou não? Existe uma diferença? Vamos falar do mercado brasileiro. Eu sei que a tua área é arábica e tudo, mas o que você tem notado em relação ao Conilon preços? Tem alguma referência aí, não? Principalmente porque se a tendência é aquela mesmo que você disse aí. Se o Arábica ele tem uma tendência crescente de preço, provavelmente o Conilon ele vai andar junto com o Arábica. Por quê? Porque as empresas eles trabalham com os blends, né? No qual o Conilon, né, o Robusta, ele faz parte desses blends, né? Que é essa mistura que eles fazem para chegar... porque o Conilon ele vai dar corpo, né, ao café. Né? O pessoal que trabalha com a parte de torrefação, eles utilizam o Conilon para dar esse corpo, né,
o QSP. Então, quer dizer, se o Arábica subir, provavelmente o Conilon vai vir junto. Isso deu uma tendência. E acompanha, né? Acompanha. E o produtor, né? Vamos ter uma ideia assim, o produtor, ele pode, né, a Central do Café pode ajudá-lo de que maneira nesse sistema de comercialização, tratos culturais? Ela tem algum sistema de suporte financeiro? Ou ela simplesmente, olha, você colheu, entrega aqui para mim, eu beneficio alguma coisa ou não? Ele já entrega isso, ele já secou lá no terreiro dele e levou para aí? Quais são os serviços em que o produtor pode usufruir da central? Isso, muito bem lembrado, Guto. A Central do Café, né, nós temos 3 armazéns, né, igual eu já citei, que é Muzambinho, Nova Resende e Monte Belo, no qual nós temos um sistema de recebimento que hoje é todo mecanizado. Nós temos hoje um sistema muito rápido de recebimento, no qual antigamente era feito tudo em sacaria, um processo moroso, complexo, demandava muita gente, né, um serviço pesado. Hoje não, hoje o nosso sistema é todo mecanizado. Nós temos sistemas hoje de bag, a granel, e no qual facilita e agiliza o nosso processo. A Central do Café, ela trabalha, né, na comercialização. Nós temos também uma assistência técnica no qual eu sou responsável no campo, onde nós temos um programa de análise de solo, o equilíbrio da fertilidade do solo, buscando sempre equalizar para o produtor um sistema que ele possa estar ganhando, né? Onde ele está oferindo lucro, né? O produtor ele tem que ganhar, ele tem que ter lucro, né? Para ele continuar na atividade, ele tem que ter lucro. Então, aonde a gente entra? Onde a Central do Café entra nisso daí? Principalmente assessorando, dando um suporte técnico, não só no campo, mas também na hora da venda do produto. E também, nós temos alguns sistemas de rede, onde a gente atende alguns clientes nossos que fazem essa opção, né, que são as travas. Nós temos, nós vamos falar de café, mas também nós damos um suporte no sistema barter, que é a troca da mercadoria por insumos, e isso faz com que o produtor ele se sinta, ele tenha esse suporte técnico, correto? Certo. Ou seja, as propriedades de café não são muito grandes, é isso? São propriedades menores? São pequenos. Nós estamos aqui, nós já tivemos, eles, né, como diz os antigos, né, o pessoal fala, nós já tivemos a reforma agrária aqui há muitos anos. Então, aqui é tudo de pai para filho, para neto. Então, aqui é tudo divididinho, são pequenas propriedades. As propriedades aqui giram em torno de 50 hectares para trás. Entendeu? Então, são pequenas e médias propriedades rurais que dá uma subsistência interessante, né? Que dá aí vamos dizer assim, que dá uma sustentabilidade para a economia da região. Então, divide, né? Eu vou dar um exemplo, no Muzambinho hoje a gente deve ter em torno aí de 3.500, 4.000 produtores, né? Então, é muito divididinho. Isso é bom. É bom, sim, é ótimo em 2 sentidos. Primeiro, que não existe uma concentração na mão de poucos, que isso complica, né? Principalmente no café. E, por outro lado, por ser uma área pequena, cuidado provavelmente pela própria família, você tem qualidade no café. E é isso que eu queria ver contigo. Qualidade. Porque a gente tem um preço na Bolsa, tá, que é o café padrão. Padrão. Isso. É o que vem ali, é o café padrão. Aí eu te pergunto, bom, mas o
cara tem uma propriedade, né? A família tem uma propriedade pequena, ele tem ele consegue desenvolver melhor, ele tem um suporte de uma empresa como a de vocês, em que ele pode fazer um controle sem necessitar de alavancar muito dinheiro, porque você tem um sistema de troca, né? De café por insumos, enfim, e ele pode, então, se dedicar. É uma região que tem cafés diferenciados, porque a gente vê que o café diferenciado, o cara pode vender aí de 70% a 100% mais caro, pelas notícias que a gente vê. Existe isso? Vocês também trabalham com esse café mais diferenciado? Também trabalhamos, com certeza. Tanto que nós frisamos a assistência técnica nossa no campo, não só na lavoura, mas principalmente, foi ótima a sua abordagem, no pós-colheita, que é ali que está o pulo do gato. É no pós-colheita, é depois que o produtor faz a sua colheita, independente se ela é manual, se ela é mecanizada, como que ele vai trabalhar esse café no terreiro, né, seguindo todos os princípios, todas as técnicas, para que esse café ele conserve a sua qualidade, correto? Porque nós temos que conservar. Nós sabemos que os nossos cafés do sul de Minas são de excelente qualidade, mas nós temos que fazer o nosso deverzinho de casa. O produtor tem que fazer o dever de casa para que esse produto não perca a sua qualidade aonde? No processo de secagem e beneficiamento. É aí que está o pulo do gato, é aí que está a chave da questão para que ele possa comercializar, para que ele possa ter um produto bom para ele comercializar. Então, nós incentivamos o produtor a buscar essas técnicas. E por quê? Porque ele vai ganhar principalmente em que hora? Na hora dele comercializar esse produto. Porque se ele tem um produto de qualidade, é claro que ele precisa receber por essa qualidade. Ele trabalhou para fazer essa qualidade. Então, isso é mais do que justo. Isso é o comércio justo que a gente fala. Exato. Mas agora eu vou te fazer a pergunta que é bem da tua área. Quando a gente está operando café, vem a notícia. Vai ser uma produção muito legal, muito boa, papapá, não vai influenciar no preço do café, o café vai ficar com o preço estável. De repente, o preço começa a subir, a gente vai atrás de informações e descobre. Não, está chovendo e o café caiu no chão e a qualidade do café vai ser ruim. Explica um pouco exatamente esse processo. Quando a gente tem um café de qualidade, quando a gente tem, ele é colhido, é separado na água, né? Porque parece que tem um processo de água, o verde sobe, o maduro cai, enfim. Gostaria que você comentasse um pouquinho isso. Por quê? Porque que é importante quando um investidor vai entrar, por exemplo, no mercado de café aqui na Bolsa, ele tem que entender que não adianta o café produzir. Ele tem exatamente o processo, o momento de ouro dele depois da produção, que é a colheita, o beneficiamento dessa colheita e a secagem. Tá? Só antes de você responder, não esqueçam, aqui embaixo tem o link. Se você quer ser assessorado, entender mais desses mercados, clica, Liberta Investimentos, que um assessor vai te tirar as dúvidas e te introduzir neste mercado, tá ok? Vamos lá, João. Vamos lá, Guto. Essa questão da qualidade, né? O momento nosso da colheita, vamos ser assim mais consistente, que gira em torno dos meses de maio, né? Alguns antecipam alguma coisa, mas vamos colocar uma janelinha para a gente entender. Entre maio e setembro, né? Final de agosto, começo de setembro. Desculpe. Na verdade, hoje a colheita ela se tornou muito ágil, né? Nós temos aí o que anteriormente era uma janela de 120 dias, caiu para 60 dias, justamente pela mecanização, né? A região nossa hoje, a mecanização intensificou, né? Não só nas derriçadeiras manuais, mas também nas automotrizes, que são as máquinas maiores, que são as derriçadeiras automatizadas. Então, a região nossa hoje, ela se tornou referência nessa colheita, e isso agiliza o processo
melhora a qualidade, né? Porque você diminui a janela, você diminui o risco do quê? De entrar já no ciclo da chuva, né? No período da chuva. E aonde você citou que o grão pode cair no chão, ele fermenta, né? Depois faz a varreção desse grão, e isso ocasiona a diminuição na qualidade do café. Muito bem. Então, esse programa que a gente busca fazer com o produtor é justamente isso daí. E isso para nós aqui, para nossa região, tem melhorado muito. Por quê? O produtor, ele diminuiu essa janela de produção, certo? De colheita, aliás, e ele consegue, nesse período, fazer uma colheita mais, vamos dizer assim, com a qualidade maior. Bom, daí, depois dessa colheita, né, nós sabemos que esse café vai para o terreiro, né? Alguns produtores, nós já temos alguns clientes aqui que já fazem o sistema não só de lavagem do café, como você diz, que são as, né, que são as máquinas, né, mecânicas, né? Algumas propriedades também têm isso daí de uma forma natural, né? São águas que tem dentro da propriedade, no qual você disse, né? O cereja sobe, o boia, né? Que é o boia mesmo, ele vai boiar na água, e daí você faz a separação, cereja e o boia, né? Buscando melhorar a qualidade. Ó, eu tenho boia, eu tenho cereja, então ele melhora o processo dele aí. E não só no processo de cereja é melhor que o boia. Cereja, tecnicamente, ele é melhor que o boia. Tá. Entendeu? O cereja, ele é melhor que o boia. E o pessoal que faz o CD, né? Que são os cerejas despolpados. Depois da lavagem, ele separa o cereja e ele despolpa. Né? Ele despolpa e desmucila, e tira a mucilagem do café e vai para o terreiro. Então, ele melhora ainda mais. Porque sem a casca, vamos ser mais simples para o pessoal entender, sem a casca, o grão, ele diminui a fermentação. Quanto mais porque nós sabemos que a casca do café, o componente principal dele é o açúcar. E o açúcar fermenta muito. Para quem não conhece o grãozinho de café, ele tem uma polpa externa, uma casca, tá certo? E aí tem um grãozinho lá dentro que é a semente. Exatamente, né? É o grão. Que nós consumimos. Exatamente. Tá, então, Guto, depois da lavagem, da separação do boia para o cereja, né, se faz, o pessoal que trabalha já com o CD, que é o cereja descascado, ele retira a casca, certo? E depois ele retira uma mucilagem, né, que parece um melzinho que fica no grão, sabe? É um mel. No próprio grão. No próprio grão. Depois de retirada, né? A casca, ele tem aquela mucilagem, retira aquela mucilagem e ele vai para secagem. Para quê? Para melhorar a qualidade. Então, tem um pessoal já que está, né, bastante produtor já faz esse tipo de processo para melhorar mais a qualidade. E esse grão, mas aí ele não é seco no terreiro, aí ele é seco em secadores, vamos dizer assim? Não, seco em terreiro também. Terreiro, depois eles fazem um processo de, né, para o pessoal que tem um volume maior, né, vai para os secadores, depois para as tulhas de armazenagem, depois para o beneficiamento. Quer dizer que ele vai sem casca mesmo, só o grãozinho ali mesmo, verde. O grão verde. Não, ele tem uma ele tira a casca, depois fica aquela. Ele tem outra casquinha, né? Você já viu né? Como é que funciona? Já. Isso. Então tira a casca, né? Tira a polpa dele, vamos dizer assim, né? Que é despolpar, tira a polpa, e ele fica o grão, né? Com aquela casquinha dele em volta. Para diminuir a fermentação. Tá. E aí ele consegue, então... melhorar a qualidade melhorar a qualidade e, por consequência, melhorar o preço. Melhorar o preço. Tá. Em algumas épocas do ano, esse preço está melhor. Geralmente, os especialistas dizem que o cereja despolpado, o CD, a fase dele para comercializar é no máximo até dezembro, porque começa a entrar os cafés da Colômbia,
né? Então, mas isso assim, de uma maneira geral, né? Esse ano nós não sabemos como vai se portar, porque o mercado esse ano está bastante interessante. Né? E esse sistema... E as margens, você me perguntou sobre os preços, né, de 50, 70 até 100 reais de diferença. Isso confirma. Realmente vale a pena. Vale, você investir em qualidade sempre vale a pena. É que a gente frisa sempre o produtor. E esse cereja, esse sistema que você falou é o que boia, é o boia, não o cereja. O de qualidade inferior é o boia, né? Não é que ele seja de qualidade inferior, né? Mas é o grão que já está mais leve, né? Às vezes ele tem um problema de broca, ele já secou primeiro, né? Porque assim, o cafeeiro, ele tem muita doença, né? Ele tem pragas e doenças. E que não só atinge a planta, mas atinge o grão. Né? Nós temos aí um problema sério. A região, quanto mais nós temos uma altitude elevada aqui, nós temos um problema sério aqui, vamos entrar um pouquinho na parte técnica, de cercosporiose, que é uma mancha que dá na folha e no grão. Então, ela diminui a qualidade do grão. Então, a gente vê perfeitamente quando essa doença aumenta na lavoura, ela causa uma mancha sempre de um lado do grão, e ele diminui não só a granação, né, quer dizer, o crescimento desse grão, mas também ele dá problema na questão de bebida, de fermentação. Então, são problemas... Ele afeta inclusive o sabor do café. Exatamente, aumentando a fermentação. Então, esse tipo de grão, Guto, ele vai sair no boia. Entendeu? É um processo muito interessante. Quer dizer que o cereja é o melhor. O cereja é o melhor. É o que afunda. É o que afunda. Tá. Afunda e sobe. Primeiro ele afunda, depois ele sobe. Sim, mas aí nesse momento existe uma separação deles. Isso aí separa, né? Uma separação. Assim, o que é importante, né? A gente entra um pouco nessa área mais técnica, assim, mas o que é importante para quem está assistindo, que tem que entender que o café é caro porque exatamente ele é complexo, né? Você plantar um pé de café e começar a colher são 4 anos. Né? Ele tem toda uma sistemática, né? O João comentou uma doença aqui que afeta, né? O custo de manutenção, custo de tratos culturais e tudo, então a gente tem que entender. E a gente tem que entender também o processo todo do café, né? Porque exatamente durante esse processo a gente vai ter uma tendência de preço lá para frente. Então a gente pega 2 anos consecutivos de exportações muito altas de café, sendo que esse ano de 2020, um recorde de exportação de café. Você tem uma perspectiva de quebra, porque exatamente no momento um dos momentos mais importantes da produção do café, quando foi aflorada, teve não só falta de chuva, como temperaturas muito altas. E isso aí faz o café sentir, faz abortar o chumbinho. E agora, neste momento, a dificuldade de avaliar se eles vai ter uma produção boa ou não, exatamente porque é um chumbinho verde pequeno que se esconde na folha, né? Tem aqui uns você se confunde, você não enxerga. É um período muito complexo de você enxergar isso daí. Muito, muito difícil. O João é uma pessoa que tem aí uma vivência diária com café, comenta que tem essa dificuldade. Por isso que a gente começa a ver reações ou não do preço do café na segunda quinzena de janeiro em diante, quando começa, então, já dá para perceber essa quebra mais nitidamente, ou não, né? Ou uma superprodução, ou produção normal, enfim, mensurar a produção. Então, acho que isso que é a ideia hoje, é de passar exatamente esse processo, esse fundamento que acontece no café, né? Por isso a necessidade de empresas darem
suporte ao cafeicultor. Primeiro, que ele é um pequeno produtor, na sua grande maioria, né? Os cafés de qualidade normalmente estão na mão de pequenos produtores e as regiões também estão na mão de pequenos produtores e eles precisam, então, desse suporte. Então, a gente entendendo a cadeia, como funciona a cadeia do café, a gente pode... tendo informações, a gente pode enxergar lá na frente se a gente vai ter uma pressão mais forte ou não no café, pelo menos dentro das condições brasileiras. O café é uma commodity internacional, ele é cotado em Nova York, o Arábica, o Conilon em Londres, e a gente tem um concorrente muito forte que é a Colômbia, né, pela qualidade do café que eles têm lá também. A América Central também tem aí importante, né? A Etiópia, da onde vem o café, apesar de ser um país extremamente pobre, a origem do café é da Etiópia, né? Foi lá que ele se originou e de lá que ele espalhou para o mundo inteiro. A ONU tem um processo também de produção subsidiado, lógico, lá que também começa a tomar volume e também influencia o preço do mercado mundial do café. Isso. Então, e Guto, é perfeito isso, essas abordagens suas aí são bastante pertinentes. O que nós temos que sempre frisar, né? O que o Brasil, né, que é um país fantástico, tem nas mãos, nós temos volume e temos qualidade. Né? É o que dá suporte para nós hoje no mercado internacional. E que nos torna hoje um país que veio para ficar. É isso aí, isso que é fundamental. O agro do Brasil está garantido se continuarmos com essas tecnologias que nós estamos usando, com as políticas que nós estamos tendo no agro. E a gente parar de deixarem de fazer essas propagandas negativas de desmatamento, etc., e mostrar como existe a realidade, qual é a realidade do Brasil, a nossa imagem lá fora muda. Porque nós já somos um dos maiores players de alimentos do mundo, né? Isso não tem nem inquestionável, né? Não tem igual. Mas essa ideia, então, era exatamente de mostrar todo esse processo e que, porque a pessoa, de repente, está negociando milho, soja, e é um processo muito rápido, 3, 4 meses entre plantar e colher, né? Em 3 ou 4 meses você já tem uma noção da produção no Brasil, é muito fácil de mensurar. O café é uma situação um pouquinho mais complicada e mais longa, né? Por ser exatamente... O café é uma planta perene, né? Então eu falo assim que o café é igual um filho, né? É igual um filho. A partir do momento que você pegou a mudinha lá e fez o plantio, você tem que tratar ela igual um filho. São várias fases. Várias fases. É muito longo, né? Uma convivência muito longa. Muito longa. É um amor que você tem mesmo, né? Mas é bem isso mesmo. Então, acho que é importante porque muita gente, não, a maioria das pessoas adora tomar café e toma muito café. Eu também tomo, né? Gosto muito. Mas não conhece o sistema, não conhece toda a complexidade que vem nisso. De repente, vê o café lá na bolsa e começa a querer operar café e não entende muito bem quais são os movimentos, né? E olha, nossa, mas no milho, na soja, no boi é mais fácil. Não é que seja mais fácil, né? As informações são mais rápidas. No café, os ciclos são maiores. Tá bem? Bom, vamos ficando por aqui, já passamos o nosso tempo aí, já voou o nosso tempo aqui, foi muito rápido. E poderia aí pode ficar à vontade aí, fazer as considerações finais aí, e agradeço a tua presença aqui. Muito obrigado, Guto. Muito obrigado aos internautas, e estou sempre à disposição, tá bom? A gente fica muito feliz de esclarecer algumas coisinhas sobre o café, que é uma cultura hoje muito importante, não só para a nossa região do sul, sudeste de Minas, Triângulo Mineiro, Zona da Mata, né? Minas Gerais como sendo aí o baluarte aí da cafeicultura brasileira. Agradecer imensamente ao pessoal, aos produtores, principalmente, que estão na lida do dia a dia, e fico por aqui. Muito obrigado.
Eu que agradeço a tua presença mais uma vez e vamos encerrando aqui mais um De Grão em Grão. Você sempre vai assistir no YouTube Liberta Investimentos. Nós vamos estar lá, De Grão em Grão, todo sábado às 9 horas da manhã. Te espero no próximo De Grão em Grão. Muito obrigado e até logo.